Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia tenho a honra hoje de receber um convidado com um currículo invejável, professor, escritor, e que traz, dentro das suas escritas, sensíveis visões em relação à comunidade, à diversidade, enfim, tudo que compõe a nossa sociedade. Então, que é uma sociedade complexa, diversa e desafiadora, né? Seja muito bem-vindo, professor, ao programa História Contada por Nós. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então é importante ressaltar que o programa História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaço em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer o agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos, por propiciar esse momento único e essencial para a população roraimense. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas online da Defensoria, no YouTube da DPE. Então, professor, para nós é uma satisfação imensa, professor Edgar, tê-lo aqui conosco para esse bate-papo de hoje sobre cultura como ferramenta de formação e inclusão social. O professor Edgar Zanetti é formado em Letras e Filosofia, com doutorado pela Unicamp e 2 pós-doutorados em Filosofia. É coordenador do curso de Ciências Humanas, com ênfase na educação indígena da Universidade Estadual de Roraima, UER. E campeão brasileiro de xadrez Blitz em 2022. Aprendeu a jogar xadrez aos 14 anos, quando também começou a escrever. Assim, a literatura, a escrita e o enxadrismo permeiam a vida do escritor. Nascido em Medianeira e criado em Foz do Iguaçu. Ele ainda cultiva raízes em seu estado natal, mas foi em Roraima que seu coração encontrou um lar. Dentre suas obras mais destacadas, encontram-se Ceticismo e Subjetividade em Descartes, 2015, Aprenda Xadrez com os Filósofos, 2022. O seu primeiro romance, Assassinato no Monte Roraima, em 2023. E o lançamento Café com Caxiri, que está chegando aí, né, professor? Exatamente. Então, professor Edgar, está aberto aqui para você se apresentar como você achar mais conveniente, como achar melhor. Falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e também pessoal. Fique à vontade, professor. Está ótimo, muito obrigado, Antônia, a todos que estão ouvindo. O Brasil é muito grande e eu caminhei bastante pelo Brasil. Nunca imaginei que teria minha vida em Roraima, mas o meu percurso é bem complexo, porque eu nasci no Paraná, mas eu vivi em São Paulo, vivi no Rio de Janeiro, e eu tenho, raízes bem diversas. Então, por parte de mãe, por exemplo, eu tenho a questão da negritude, então, carioca, isso é muito bom. Eu frequentava a escola de samba, virei vascaíno, e o que é um sofrimento. Meu avô me levava para os Jogos do Vasco, do Maracanã, quando era criança. E, por outro lado, a cultura mais do sul do Brasil, descendente de italianos. Então, eu sempre tive a questão da busca de compreender melhor minha própria identidade, a identidade do Brasil. E acho que esse tema ele se reflete muito bem nas minhas pesquisas e nesse meu interesse na literatura. Eu fui para a filosofia
Mas eu sempre amei também o português, as letras, embora eu seja péssimo em gramática. Eu estudo, mas eu não lembro as regras de gramática. Eu falo isso como professor, então eu entendo os alunos e eu perdoo eles quando eles erram, porque eu erro muito. Mas eu tenho uma boa intuição. Às vezes eu bato o olho e eu sei quando está errado. Mesmo que eu não saiba a regra, eu sinto que está errado. E tem isso muito na escrita. O primeiro vestibular que eu fiz lá na Universidade Estadual do Paraná, a UniOeste, do oeste do Paraná, eu fiz para letras e eu não passei. Até conto essa história para os meus alunos. Aí eu fiz também para filosofia, no outro campus, e passei. Então eu fui para filosofia, mas eu poderia ter ido primeiro para letras. A vida é meio que esse movimento. A gente não controla todas as coisas. E quando você me propôs esse tema de discussão, de bate-papo, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu acredito muito na questão do esporte, da arte, da música, da cultura e, em particular, da literatura como um instrumento para combater as desigualdades. O nosso país é um país que ele navega pelo problema da desigualdade, que ela está muito amarrada até no nosso jeito de ser brasileiro, que é um jeito bem complexo, é claro, e a gente naturaliza certas coisas que não são naturais. E aí eu trago isso para a literatura, esse choque de culturas. É bem difícil o que eu estou tentando fazer na literatura. Quem já leu O Assassinato do Monte Roraima sabe que eu misturei filosofia, literatura, xadrez e regionalismo. E agora no Café com Caxiri eu fui mais ousado, porque é um romance mais encorpado. Vocês vão ler, vão participar do lançamento. Que aí eu misturo também esse choque de culturas entre o Sul e o Norte. Eu trago, inclusive, os preconceitos do Sul para com o Norte e também a visão que o Norte tem do Sul, um debate bem instigante. Então, é tudo muito interessante, né? Como que você consegue transpor e navegar por diversos setores culturais, né, como o esporte, a literatura, e tudo isso a gente tem que reafirmar que a educação permeia, né, todos esses espaços. E como que a educação tem esse papel transformador? Como que você vê a educação dentro desses aspectos culturais diversificados? A escrita, o xadrez, que é o esporte, enfim. Como que tu vê isso? Eu, como professor, eu tenho uma visão bem crítica da educação. Para mim, a educação está errada no Brasil, até na maior parte do mundo. As escolas, infelizmente, muitas delas, principalmente as públicas, elas acabam tendo o papel de depositar as crianças e adolescentes. Eu ministrei aula quando me formei em Foz do Iguaçu. Eu tive uma turma que eu tinha 66 alunos em uma classe, adolescentes trancados. Naquela idade que eles querem namorar, eles querem correr, querem conhecer o mundo, querem música, arte. E aí não tem como a escola dar certo. Eu falo isso. A escola hoje, infelizmente, ela não cumpre esse papel libertador. Então o professor, ele é um refém dessa situação. Eu me preocupo muito com a questão da disciplina escolar, porque o que acontece? Nós não falamos sobre isso. Nós não falamos sobre a disciplina. Quando falamos, a gente já quer militarizar tudo. Então, ou seja, a gente não debate sobre a disciplina no cotidiano, na escola tradicional, e aí a gente quer, às vezes, soluções que resolvam tudo, de um momento para o outro, como se a disciplina fosse só pegar, colocar um código moral, colocar regras estabelecidas que vêm inspiradas no movimento militar, que tem sua importância, que é fundamental, claro, mas o militarismo tem o seu papel e seu local, e a escola tem uma outra abordagem. Então, eu sou bem crítico em relação à escola. Eu acho que nós temos que mudar completamente o formato da escola, até na questão das aulas da educação física. Os alunos precisam de muita educação física, porque eles precisam correr, precisam dançar, precisam... o nascimento do conhecimento surgiu daí. O Aristóteles, ele passeava pelos campos quando ele conversava com os alunos e discípulos lá na Grécia Antiga. Jamais ficariam sentados como nós fazemos, colocamos os alunos enfileirados. Então, a gente pensar a literatura, a arte, a música, a gente tem que pensar teatro, pegar a questão, por exemplo, toda essa tradição afro que a gente por muito tempo negou, continua negando no Brasil, mas que hoje veio um movimento muito forte, inclusive para
filosofia afro. Eu não tive uma disciplina sobre filosofia afro quando fiz filosofia, não tive nem disciplina sobre filosofia brasileira latino-americana, como se não existissem. Então esse papel do eurocentrismo ele é muito pesado. Eu vivi isso na pele, então hoje a gente faz esse movimento de desconstrução dessa carga que precisa ser revista. E aí nós chamamos esse movimento de decolonialidade, né? E uma questão que tu traz assim uma fala muito taxativa, né? A educação não deu certo, a educação não funciona. E aí o Darcy Ribeiro já diz, né? Que não é um projeto, a educação não dá certo. E aí de quem é esse projeto? Né? Eu acho que são perguntas que nós precisamos fazer, que nós precisamos, junto à sociedade, refletir, né? Com certeza. Por que não está dando certo? A quem interessa essas salas de aula superlotadas? Por que a universidade não é uma universidade pública, digamos, em larga escala? Ou seja, universidade de universal. Mas a gente sabe que o sistema meritocrático para acesso à universidade pública é muito difícil, principalmente em alguns cursos que são elitizados. Então, qual é a forma, né? A quem interessa esse currículo engessado? E a quem interessa essa militarização desenfreada de muitas escolas, principalmente aqui no nosso estado, onde as crianças passam horas em forma, e aí aquela forma é em pé, falando alguns dizeres, enfim. E aquilo ali são horas que são retiradas, por exemplo, de uma educação física, de um debate sobre literatura, né, sobre cultura, enfim, do que o currículo está dizendo que ele tem o direito de ter acesso. A gente tem uma diversidade cultural enorme, como tu bem frisou, né? Tua própria família tem aí essa eu não vou dizer, mas a gente fala de uma forma cultural, né, interracial, uma família interracial, e que tem pessoas negras, pessoas brancas, e aí por muito tempo se vendeu a ideia de que o Brasil é um país onde todas as raças se vivem muito bem. Só que os dados vão revelando que não é bem assim. Eu vivo muito bem desde que você não mexa no meu privilégio, desde que algumas famílias, né, algumas famílias, principalmente ali do sul, da região sul, que são descendentes de italianos, né, alemães, enfim, e aí herdaram, né, terras, enquanto que a outra parte, que também ajudou nessa construção da sociedade brasileira, não teve esse mesmo privilégio, não teve acesso a esse direito. Pelo contrário, o Estado negou a essa população esse direito de ter acesso à terra, à educação, fizeram leis para proibir. Então, quando a gente pensa que hoje nós temos essa educação com todas essas dificuldades, é porque a gente precisa pensar mais além. Verdade. Quem de fato, né, controla as mentes ainda dessa sociedade para fazê-los aceitar que é bom, né? Enfim, que é isso mesmo que está determinado. E aí, quando tu traz aqui o debate, né, por exemplo, do Café com Caxiri, que é uma obra multifacetada, abordando aspectos políticos, sensibilidades românticas e reflexões filosóficas. A obra dialoga com Agostinho de Hipona, ponderando, por exemplo, sobre uma questão clássica. O que é o tempo? E aí eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre essa reflexão de como que o tempo, e isso é muito importante, né? Sim. Nesse tempo, o que a gente está conversando. E em pouco tempo, porque não faz muito tempo que tu fez a graduação, eu também fiz a graduação, acho que tem uns 15 anos. Eu também não tive nas disciplinas um currículo voltado para as questões raciais. Sim. E aí é por isso que a gente fala muito, né, da Nilma Lino Gomes, que é uma escritora, uma mulher negra, que vem chamando a atenção para a importância do movimento negro para colocar na política estatal essas pautas de inclusão de parte dessa população. Aí fala um pouco para a gente sobre essa questão do tempo, né?
É muita coisa e você traz tantas referências, Antônia. O Agostinho, né? Santo Agostinho, para quem é cristão. E o cristianismo, quando ele nasceu, ele era muito dinâmico. Ele era muito filosófico. E ele era muito revolucionário, sabe? Hoje é uma outra coisa. E o próprio Papa sofre bastante, que ele tem uma visão bem progressista. Inclusive, ele tentou, de muitas maneiras, inserir as mulheres nos ritos. E ele sempre enfrenta resistência. O Agostinho é um dos meus pensadores prediletos. Ele tem uma história assim que as pessoas não sabem, mas o Agostinho, por exemplo, ele teve uma vida devassa antes dele ser santo. Então ele tinha muitas namoradas, ele andava pelos prostíbulos. Aproveitou. E ele, inclusive, teve um filho com uma prostituta. É uma história bem assim, inacreditável, que a gente não comenta muito sobre isso. E justamente, talvez, por essa vida dele tão... por conhecer realmente, né, a vida do povo, das pessoas, quando ele teve lá o processo de iluminação dele, que ele acredita, que aí ele se dedicou para a igreja e se tornou um grande pensador, um grande estudioso, ele refletiu sobre o que é o tempo, né? Porque assim, e ele tem um livro chamado Do Mestre, né, De Magistro, é o nome do livro dele em latim, Do Mestre, em que ele fala sobre o tempo. E nesse livro ele diz, o passado já não existe mais, o presente está se esvaindo, e o futuro ainda não chegou. O que é o tempo? Então, assim, a gente está lançado num fluxo, num movimento que a gente não controla, porque, por exemplo, quando nós estamos falando de formatura, eu já não me lembro dos detalhes de quando eu me formei, não me lembro do meu passado. Eu me lembro de poucos acontecimentos que me formaram. Então, a gente vai sempre como se fosse um moinho, jogando o que passou e pensando o futuro e tentando viver o presente. E o Café com Caxiri é um livro de literatura que eu trago essas questões dentro dele. Eu me inspiro em escritores como Humberto Eco, que é um escritor que escreveu uma obra famosa também no cinema, que é O Nome da Rosa. É um livro e um filme muito, muito conhecidos. Assisti o filme. É lindíssimo o filme, é um clássico da filosofia, assim. E Humberto Eco, ele tem essa capacidade de relacionar literatura e filosofia. E o Café com Caxiri, ele vai trazer eu vou colocar alguns pontos no livro, vocês vão ler, e umas polêmicas dos personagens que às vezes nós não temos coragem de falar. Por exemplo, da própria sexualidade do protagonista, que é o João, que seria o João Ninguém, porque justamente é um personagem que vocês vão conhecer, que é um personagem pobre, indígena, mas que desconhece sua origem. Então ele não sabe nada sobre o passado dele, não sabe nada sobre a mãe dele, e vive nas ruas de Curitiba, junto com a avó dele, que é uma trabalhadora do lar, que sofre de Alzheimer. Então, eu trago... E aí dentro desse ponto, podia se fazer aí a analogia, né? O que foi, o que passou. Exatamente. O que é e aí ela começa a se descobrir como portadora de Alzheimer, e aí fica uma situação tão assim inusitada, porque a gente acha que controla tudo e não controla, né? O esquecimento que vai acontecendo na nossa mente. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu vivo esquecendo a carteira, por exemplo, então eu uso bolsa, eu uso até pochete. Eu fiquei feliz quando voltou a moda, né? Que é uma coisa que por muito tempo foi considerada cafona. Que bom que as pessoas voltaram a usar, porque eu vivia perdendo o celular e a pochete. Então, assim... Eu já esqueci o meu até no aeroporto, meu celular. Olha aí, então somos dois, viu, Antônio? Mas, enfim. O que foi o tempo, né? Que aí traz essa reflexão com o João Ninguém. Isso. A identidade. Eu acho que essa pauta da identidade é uma pauta assim, muito interessante. Porque nós somos um país que foi colonizado, invadido, né? E a partir disso há um apagamento da identidade dos povos originários que já habitavam esse país. E nesse apagamento, né, que há em relação à ancestralidade, à cultura, à própria identidade dessas pessoas, assim como aconteceu com as pessoas negras que vieram como pessoas escravizadas, né, em regimes de escravidão. E aí, quando você fala assim, o que foi o tempo que passou já não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, essa reflexão do passado, ela está muito latente no que nós somos hoje no presente. Com certeza. Né? E o que nós podemos projetar também para o futuro,
tendo em vista aquele passado que foi um passado tenebroso para a população negra e indígena aqui no nosso país. Então, que passado é esse? Aí quando tu traz assim, o João ninguém, porque não sabe, não se reconhece. Exatamente. E há pouco tempo é que a gente tem, como tu falou, esse debate, né? As pessoas começarem a ter orgulho de quem são, porque começaram, então, a ter acesso à história por um outro viés, né? A história que é contada por nós, pelos nossos antepassados, que aí vai para essa questão da oralidade, que é muito, né? Como o Nego Bispo fala, né? O tempo presente, o futuro e o presente de novo, ele faz mais ou menos assim uma fala nesse sentido, que nós somos o passado, o presente e o presente de novo, né? Sim. Não nessas palavras, mas para dizer que as questões, elas são cíclicas. E aí, como tu trouxe a questão, por exemplo, da pochete. Teve um tempo que fazia super sucesso. Isso. E aí passou a cair no esquecimento, aí depois volta de novo. Então, tu imagina, né? Eu queria ouvir de ti que essa questão da cultura, da identidade, dos saberes, né? E aí tu falou também, traz questões políticas, são questões que devem estar na roda o tempo inteiro, porque senão corre-se o risco de voltar para um passado que nem sempre foi bom para todo mundo, né? Exatamente. No livro tem uma passagem, um Café com Caxiri, que o personagem reflete. Ele escreve exatamente o que você falou. Eu, como descendente italiano, então conheço bem esse pessoal e são trabalhadores, são loucos, até demais. É uma briga, assim, porque tem uma visão muito voltada para uma noção do trabalho como trabalhar para guardar e comprar terra. É uma crítica que eu faço. E no livro tem isso. Que eu escrevo, esses italianos trabalharam como trabalharam como loucos, é verdade. Porém, se apropriaram de terras que não estão mais disponíveis nesse Brasil de Deus. Então, é uma passagem do livro. Ou seja, é claro que aqueles imigrantes que tiveram a oportunidade de acessar terras e terras férteis e se instalaram e se organizaram em comunidades e puderam prosperar, eles tiveram um privilégio, né? Um privilégio que aconteceu. Muitos vieram passando fome, da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, muitos grupos da Primeira Guerra Mundial. Só que aí a contrapartida desse movimento é que nesse choque de culturas, e aí a gente teve o quê? Um apagamento da cultura afro-brasileira, né? Então, assim, também da cultura indígena, também dos outros povos itinerantes. Então, assim, se você for para estados mais, entre aspas, onde tem mais presente essa figura do imigrante europeu, muitas cidades você vê pouco espaço para os negros, para os indígenas se manifestarem como se eles não existissem. É uma coisa assim... E as pessoas não se percebem disso e acham aqueles lugares lindos. E às vezes são lugares bonitos assim para se visitar, para lá comer chocolate, tomar vinho, tomar cerveja, dançar, certo? Mas aí a gente tem um outro Brasil que está ali oculto. Então essa figura do João Ninguém, que é uma representação que eu trago no livro, é exatamente esse movimento. Que, por exemplo, no livro... Ele passa no vestibular da universidade pública. Eu não vou dar spoiler completo do livro, mas ele é muito perseguido por ser pobre. E aí tem esse choque, exatamente. Por ele ser pobre, ele passa por uma série de circunstâncias que, quando a gente fala em meritocracia, é muito complicada, porque se você pegar um garoto que teve tudo, não passa. Então, assim, falar em meritocracia no Brasil é uma coisa muito delicada. Mas aí o que tu tá trazendo já, né, de... Muitas coisas. Já dá um gostinho, assim, para querer ler o livro. Porque quando tu traz essa reflexão, né, e essa questão do João Ninguém, essa questão da identidade, e aí aquela pessoa que é mais humilde, que vem de uma família, né, que não tem tantas posses, que passa... principalmente em um curso que é elitizado, que as famílias investem na educação básica particular, quando tem dinheiro, mas na hora da universidade elas preferem a pública. Sim, né? Exatamente. E aí a gente tem essa crítica, porque normalmente preparou o filho numa escola particular, aí a gente tem as cotas sociais.
Tem as cotas para alunos oriundos de escolas públicas, mas as pessoas sempre dão um jeito de burlar, né? O que está determinado, o que diz a legislação, e aí acaba sendo ocupado justamente pelas pessoas que poderiam e têm até condição financeira de financiar o filho num curso de medicina, por exemplo, de engenharia. E aí tem o filme, né, Que Horas Ela Volta, que retrata também bem essa realidade da mulher que é empregada doméstica, que cuida da família de outra pessoa e que a sua filha, sem muito acompanhamento, consegue passar numa universidade pública. E aí é o exemplo que tu traz. E o filho que tem tudo, que tem acesso a aulas particulares, enfim, aula de inglês, né, para preparar bem para o vestibular. Porque o vestibular é uma seleção muito... É difícil. Aí aquele aluno que está na escola pública estudando com 40 crianças, todas ali numa sala de aula, que falta professor, que às vezes fica um tempão sem professor de matemática, de física, enfim. E aí tem esse ciclo que é rompido. E aí quando essa pessoa chega nesse espaço, ainda sofre muita discriminação, né? Por conta, às vezes é excluído dos grupos. Então, continua mesmo nesse espaço a acontecer essas discriminações. Tu percebe isso? Sim, nós vamos passar ainda décadas, talvez séculos, debatendo esse tema e progredindo. Eu estou lendo um livro chamado As Montanhas Cantam. É um livro que fala da guerra do Vietnã a partir da perspectiva dos vietnamitas. É um livro que me surpreendeu, está me tocando muito, estou lendo ele. Porque ele mostra, por exemplo, como o povo vietnamita, eles foram primeiro invadidos pelos chineses, pelos franceses, pelos japoneses e pelos americanos. E aí, no livro, enfim, os personagens debatem e o livro conta uma coisa muito parecida com o que acontece no Brasil, que tinha uma família que era tão pobre que ninguém na família tinha uma bicicleta. Ninguém conseguia comprar uma bicicleta. E que por muitos séculos... essas famílias pobres nunca conseguiam comprar uma bicicleta. O livro mostra isso. Aí depois uma primeira pessoa da família consegue comprar uma bicicleta, aí essa pessoa vira professor, que já é sim, não fica rico, não é médico, não é empresário, não é político, aí já consegue comprar uma bicicleta, e aí a família começa a comprar bicicleta e a família reforma a casa. Então assim, mas é um movimento que leva várias gerações. Para comprar uma bicicleta, demorou 3 gerações para eles comprarem uma bicicleta. Assim. Então, você contando isso, as pessoas não entendem que alguém que tem tudo, você consegue ascender de maneira natural. Você consegue reproduzir aquela riqueza. Você tem espaços, você tem laços de amizade, de família, de emprego que te coloca numa posição privilegiada. Agora, quem vem realmente de família mais humilde, você passa por tantas experiências até psicológicas. Então, assim, tem jovens que não se reconhecem, que não querem progredir justamente porque vem de uma condição mais difícil. Então, é um movimento psicológico, é um movimento social, é um movimento cultural, é um movimento religioso. E também, eu tento trazer isso no livro, que é uma coisa polêmica, que tem um suposto coitadismo. Ou seja, aquele que quer cota, aquele que tem cota, se coloca como coitado. Então é algo que eu combato no livro e tento mostrar que não é isso. Que não é se apropriar dessas políticas públicas para se dar bem. É ao contrário. É as políticas públicas que colocam esse Brasil um pouco menos desigual e colocam esses atores sociais numa condição de disputa, porque eles não estão disputando. Eu jogo xadrez, então, por exemplo, seria como aquele que é muito rico, como um bilionário, ele começa a partida com um cavalo a mais. É praticamente impossível o outro acompanhar ele e dizer, também vou me tornar milionário. E a pé, por exemplo. Exatamente. Então, assim, o garoto chega na escola com carro, tem professor de inglês, vai passar as férias na Suíça, aprende inglês, francês, alemão naturalmente. Aí você entra, por exemplo, eu passei por isso no doutorado. Eu tenho muita dificuldade de línguas estrangeiras. Estudei minha vida toda e não aprendo. Eu leio um pouco de inglês, leio um pouco de italiano, leio um pouco de francês, leio um pouco de espanhol, mas eu tenho muita dificuldade em falar essas línguas. Embora eu tenha estudado a vida toda, eu não aprendo. Por quê? Porque eu não tive essas vivências. Então, é difícil. E os professores no doutorado, eles não tinham piedade. Eles classificavam mesmo. Ou seja, aquele
aluno mais burguesinho que já chegava falando alemão, era o preferido, já ganhava a bolsa. Ah, vem aqui, vamos traduzir Nietzsche. Aí ele já era o preferido, já era aquele cara que tinha tudo na mão. Aí os lascados, que nem eu, que não sabia as línguas estrangeiras, ficava traduzindo as coisas no Google Translator, e eu traduzia obras inteiras no tradutor e com o dicionário. E assim eu fui aprendendo as línguas de maneira espontânea, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursos. Mas eu acho que agora tá mais humanizado esses pós, né? Tá. Enfim, mas aí tu traz uma questão que eu acho que é muito boa para reflexão. A importância do papel do Estado, né, para a diminuição das desigualdades. Porque é como você falou, demorou gerações para ter acesso a uma bicicleta. E aí, se você for ver a história, ainda é muito recente. Por exemplo, a minha história. A minha avó foi quebradeira de coco. Eu não conheço a história da minha bisavó, mas a minha mãe também foi quebradeira de coco. E quando chega na minha vez, eu consegui romper esse ciclo, né? Através da política pública, através do estudo, né? De um esforço muito maior, né? Porque até que eu ainda ia quebrar coco, mas eu tinha... Nossa, mamãe não dava conta. Reclamava logo de uma dor nas costas, enfim. Mas aí, quando você acende, né? E não é que a gente vai ficar rico ou não, mas eu não tinha, né? Uma bicicleta, enfim. Isso é também a realidade de muitas famílias. Que só agora, na terceira, quarta geração, o primeiro da família a ter nível superior, por exemplo, a ser um servidor público, a ganhar um pouco melhor, ter um pouco mais de conforto, ter dignidade no seu viver. Então, quando a nossa comunidade, que é a comunidade negra, as comunidades indígenas, falam do bem viver, é dessa possibilidade de você viver harmoniosamente com os elementos naturais, né, em sociedade, onde não haja essa desproporção que existe hoje no mundo. O discurso do Petro, da Colômbia, vai dizer 1% da população mundial detém a riqueza dos outros 99%. E é esse 1% que são radicais em relação às riquezas naturais. Então, é um acúmulo que muitas vezes é desnecessário. Mas esse acúmulo põe vidas em risco. E de quem são essas vidas? Com certeza. Não, na verdade, nós estamos vivendo um movimento da luta de classes que até então ele estava apagado, Antônia, e você coloca muito bem. E o que acontece? Esses bilionários, eles já mandam no mundo há um bom tempo. Só que eles estavam quietinhos só ganhando dinheiro. Mas agora eles cansaram de ganhar dinheiro. Eles também querem aparecer. Então, isso é muito claro na imagem do Elon Musk, que ele não quer apenas ser um bilionário, ele não quer apenas ser uma pessoa que é dono das empresas e da tecnologia, das coisas mais ricas do mundo. Ele quer ser um líder mundial. E a visão dele é uma visão completamente absurda, se nós vemos os gestos que ele está fazendo e os movimentos que estão acontecendo, no sentido de criticar a questão da imigração. A imigração ela está incrustada na existência humana. Não existe ser humano sem imigração. A imigração faz parte de tudo. E encontro de culturas ele é essencial. Então, nós estamos vivendo um momento bem delicado, que agora esses bilionários eles perceberam que além de ter muito, muito dinheiro, eles podem se tornar líderes mundiais, e acredito que nós vamos ver muitas emoções nos próximos anos, dado esse movimento desse pessoal que agora está colocando realmente para o mundo que o que eles já faziam há um bom tempo, que é mandar. Eles mandam no mundo, eles decidem para onde o dinheiro vai, quais os países que passam fome, para onde que a indústria se desloca. Eles querem dizer quem é gente e quem não é. Ver se chega ao cabimento do que agora recentemente aconteceu com esse pessoal imigrante, botar um monte de algema, não sei o quê. E isso aí é realmente para desqualificar mesmo, para dizer, vocês não são pessoas. E eu, como filósofo, toda a tradição filosófica clássica e mesmo a tradição mais nova é contra isso. Seja pessoa e trate os outros como pessoa. Isso aí, Kant, Hegel e Nego Bispo. Edgar, fala um pouquinho pra gente sobre o assassinato no Monte Roraima. O Assassinato no Monte Roraima é um livro que eu já pensava em escrever ele há uns 10 anos.
Então, quando eu vim morar em Roraima, eu queria subir o Monte Roraima, mas eu trabalhava muito, só trabalhava, nunca conseguia parar uma semana para subir o Monte Roraima. Mas subiu. Subi. Aí eu já tinha, na verdade, um livro projetado na minha mente, mas não tinha subido o Monte Roraima. Aí a vivência, né? Escrevivência. Escrevivências, exatamente. Conceição, Evaristo. Evaristo Conceição, tem que ter experiência, Então eu fui, subi o Monte Roraima, escrevi boa parte dele lá em cima, porque é um livro bem curto. E aí nesse livro eu apresento um pouquinho de Boa Vista, uma vez que os personagens, sim, alguns passam por Boa Vista antes de ir para Venezuela subir o Monte Roraima. Nós temos um grande mestre de xadrez russo, então eu trago xadrez dentro da narrativa. Temos um casal de professores franceses que são um pouco chatos. Uma vez que eu estudei um pouquinho na França e eu falo pro pessoal, a França é a coisa mais linda do mundo, estudei tanto francês, e fui para lá, passei um tempinho lá. Gente, não vi a hora de vir pro Brasil, comer uma feijoada, conversar com as pessoas. É um lugar lindo, realmente, a França é surpreendente, mas assim, não tem um lugar como o Brasil. Então eu trago a questão... Esse calor humano, esse nosso modo receptivo de ser. E aí o assassinato no Monte Roraima, ele traz também a regionalidade, eu trago a questão do Canaimé, então eu pesquisei tanto bibliografias quanto com várias pessoas de comunidade que tem muito presente a questão do Canaimé, então eu trago a questão do Canaimé em relação ao mistério do assassinato que acontece no Monte Roraima. Eu estou muito feliz, é meu primeiro romance, foi meu primeiro ensaio de literatura a ser publicado. Foi bem difícil, porque eu queria escrever um livro bem enxuto, de 80 páginas, então é muito mais difícil escrever pouco do que muito. Dá para ler rapidinho. Dá. Os alunos adoram isso. Mas eles, professor, mas você podia ter escrito um pouco mais. Aí tem alguns que gostam, outros que criticam, né? Aí agora Café com Caxiri não. Café com Caxiri dá trabalho. Tem 224 laudas, é um romance completo. É um romance, assim, que eu aprofundei. Mas o Assassinato do Monte Roraima, eu me inspirei um pouco naqueles livros da coleção Vagalume. Aqueles livros que fizeram muito sucesso na década de 90, eu li, foram meus primeiros livros de literatura. Então tá aí para a sociedade roraimense. Quem tiver interesse pode mandar mensagem no Instagram ou comprar na livraria Boa Vista, também está disponível. E estou levando para a escola de Roraima. Estou bem feliz que foi aprovado pelo Paulo Gustavo. E deixei agora 300 exemplares essa semana lá e provavelmente vai estar chegando em breve para os alunos. Então vamos ter muito para discutir. Que legal, muito bacana mesmo. E rapidamente, pode falar um pouco sobre as principais sessões, então, do livro que vai ser lançado, que é o Café com Caxiri. Isso. Dá certo Café com Caxiri? Só tem essa resposta no final do livro. E é muito legal, porque eu gosto de café, eu gosto dos rituais. E um dos meus rituais prediletos é o ritual do café. Eu não trabalho sem café. Então, assim, eu acordo cedo, preparo meu café, aquele momento que eu respiro, que eu penso no que eu vou fazer durante o dia. Aí, rapidinho, eu não sei se tu viu aquela notícia, né, do roubo de milhões em saca de café, e aí o café aumentou. Oh, meu Deus. E aí tem alguns memes que as pessoas falam, o café tá igual o uísque, né? Tem que beber devagar e um gole, né? Mas, verdade. Enfim, o café realmente dá um up aí na nosso dia, né? De manhã. Dá sim, Antônio. Não, na verdade, nós pagamos o preço do comércio internacional. Então, o café brasileiro é de qualidade, mas, infelizmente, o café bom vai para fora e o café premium está cada vez mais caro. A gente luta no mercado para comprar um café de qualidade, né, para curtir nas nossas casas. Hoje está para lá de R$10 fácil, os pacotes mais baratos, né, 250 gramas, e a gente está pagando o preço dessa luta internacional. Mas, assim, o Café com Caxiri, ele é um romance, uma ficção que tem um protagonista, dois talvez, né, que é o João. João Ninguém. O João Ninguém, né? O nome dele é João, mas ele, conforme ele vai vivendo, ele vai se reconhecendo como João Ninguém. E ele vai entendendo o mundo como sendo um território extremamente hostil com quem, como ele nasceu indígena, deslocado de sua terra, de sua comunidade, pelas ruas de Curitiba. Então, ao mesmo tempo que ele vai interpretando as ruas de Curitiba, ele não consegue se reconhecer como sujeito,
como sujeito de sua própria história. Então, ele vai viver muita coisa, ele vai se apaixonar, vai viver, eu não vou contar toda a história, e vai ter um momento, uma virada no romance, que acho que é um momento mais legal, que é quando ele tem uma relação com Roraima. Então, ele vem para Roraima. Sul e o norte, exatamente, né? Que são os dois estados que eu sou apaixonado pelo Paraná, também sou apaixonado por Roraima, são dois estados que eu tenho no meu coração. Eu tenho muitos amigos, os lugares que eu mais tenho amigos, embora já tenha morado também em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas eu gosto muito do Paraná e de Roraima. Roraima, eu sou apaixonado pelas pessoas, pelo modo de vida, pelas descobertas. É um território que está aberto a descobertas, então a gente tem uma nova... Eu adoro essa bagunça, assim, agora essa bagunça com Venezuela, com Guiana. Eu vou para lá, eu viajo, eu vou passear, sabe? Comer comida diferente. Intercâmbio direto. Eu faço. Eu como comida guianense, né? Que na verdade é uma comida meio assim, que chega para nós é bastante indiana, né? Aí a gente come arroz chinês, como roti, eu adoro muita comida com curry, né? Então eu tenho uma amiga que é guianense que faz, e aí eu sempre faço esses intercâmbios que a gente acaba descobrindo coisas novas. Que legal, então já tá aí nas bancas, né? O café com caxiri. Tá chegando. E aí a gente vai descobrir se combina ou não combina, e cada um vai fazer suas provas também. E tem a damurida no livro, eu trago a damurida. Então, eu acho que o café de manhã vai bem, acho que o caxiri à noite, né? Aí vai bem, combina, dentro dos seus horários aí. Pode ser. Então, professor Edgar, se tu tiver mais alguma coisa que gostaria de conversar, de falar, fica à vontade. Acho que você, Antônia, traz um programa sensacional em relação à sua referência como mulher, como pensadora, como militante, negra, e com toda a sua desenvoltura, seu conhecimento e a sua simpatia, certo? E oportuniza para nós podermos apresentar um pouco do nosso trabalho. Eu já tenho minha profissão, eu sou professor, sou muito realizado como professor, mas eu não tenho... Eu falo para as pessoas, não é que eu quero ser escritor, mas está dentro de mim, eu preciso fazer isso, e eu sou meio obcecado nas coisas, isso é um problema. Então, assim, quando eu começo a fazer uma coisa, eu vou até o fim. Então, assim, eu me dediquei muito. Café com Caxiri, eu preparei o livro, então eu estudei com um grande escritor, fui para São Paulo, um escritor que é escritor de Prêmio Jabuti, entende? Então, assim, é um livro que foi preparado por uma editora grande, é um livro que eu preparei ele por 1 ano e meio, então é um livro mais preparado que Assassinato do Monte Roraima, eu acho que também é um movimento de amadurecimento da minha escrita, e é um livro ousado, até assim... eu acho que é um livro proibido para menores de 16 anos, então fica a dica, tem algumas cenas ali que são provocantes, porque ele debate também a questão do que é ser humano, da própria sexualidade do João, que vai se conhecendo como homem, até porque ele tem uma relação complicada com o pai, como vocês vão conhecer no livro. Então, ele precisa descobrir por si mesmo a própria sexualidade dele, e isso é problematizado também na obra. E eu acho tão interessante que, às vezes, até dá vontade de ser escritora também, né? Mas, é uma preparação longa. O assassinato no Monte Roraima, ele foi ao monte, né? Sim. A maioria dos simples mortais ainda não foi lá. Mas, enfim, acho que tem que colocar no projeto de vida, né? A gente está aqui na fronteira. E essa outra obra, né? Que é o Café com Caxiri, a preparação... né? Digamos assim, um laboratório, não é? Tu fez, tu vai em busca de elementos, estuda, escreve. Então, 1 ano e meio de dedicação. Foi. Então, acho que a gente precisa muito valorizar os escritores, as pessoas que trazem essas narrativas, que fazem a gente, muitas vezes, ir no Monte Roraima através da leitura. Sim. Então, acho que... propicia, né, para o leitor essa viagem, essa imaginação e essa reflexão em linkar o que o autor, de fato, queria falar. Sim, verdade. Então,
Eu agradeço imensamente pela tua participação, pela tua contribuição nesse espaço tão importante, pelas suas palavras. Fico lisonjeada e seja sempre muito bem-vindo aqui no programa A História Contada por Nós. Muito obrigado. Um agradecimento especial para você que vai ouvir nas plataformas digitais da Defensoria o programa no YouTube e no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.